Oi pessoal, aqui é a professora Renata e hoje eu vou falar sobre aumentos e descontos percentuais. No dia a dia, é comum nos depararmos com as palavras ofertas, liquidação, acréscimo ou desconto. Isso ocorre porque a lei de oferta e demanda movimenta a indústria e o comércio, gerando alterações nos preços. Os aumentos e descontos sempre ocorrem considerando como base o preço do produto. Dessa forma, se implementa uma taxa percentual que vai gerar o aumento ou o desconto. Vejamos um exemplo. Uma mercadoria cujo valor inicial era 320. Calcule seu novo valor após, letra A, um aumento de 15%, letra B, um desconto de 15%. Então, como eu falei, a gente sempre vai implementar, o aumento ou desconto em cima do valor do produto. Então, primeiramente, o cálculo mais comum, é feito dessa forma. Você verifica quanto que é 15% de 320, lembrando que 15% é 15 sobre 100, então 0,15, vezes 320, que deu R$ 48. Então, agora que eu sei quanto é 15% de 320, que é R$ 48, eu vou implementar esse valor como aumento ou desconto. No caso do aumento, eu pego o valor do produto, que é 320, e somo R$ 48, totalizando 368, que é o meu preço final com aumento. E quando eu quiser fazer o desconto, eu pego 320 e diminuo 48, gerando R$ 272, que é o preço final com desconto. Essa é uma forma básica, que a gente aprende também na escola, porém, a gente vai utilizar esses aumentos e descontos em um formato diferente. Vamos ver. A gente vai usar algo chamado fator multiplicativo. Ele é um fator onde inclui o 1, que é o 1 inteiro, e que é a taxa percentual. Basicamente, ele é a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Só que ao invés da gente usar R$ 320, a gente vai usar 1. 1 inteiro representa qualquer valor inteiro. E esse valor pode ser modificado de acordo com o produto. Então, eu consigo trabalhar de uma forma mais genérica. E aí, não tem problema. É muito mais fácil de se trabalhar quando a gente tem diversas taxas, diversos valores, porque a gente não precisa ficar calculando a porcentagem para depois somar ao valor ou diminuir ao valor. E outra vantagem é que a gente agiliza as contas, e quando a gente trabalha com um volume muito grande de contas, quanto mais rápido a gente puder fazer, melhor, e também traz mais precisão, mais garantia de que você não vai errar. Então, o fator multiplicativo para o aumento, ele é o 1 mais i, ou seja, o 1 inteiro, o valor do produto, mais i, que é a taxa. Foi o que a gente fez, 320, que era o produto, mais 48, que era 15% dele. E para o desconto, eu vou ter 1 menos i, que é a mesma coisa. 1 era 320, menos a taxa, que era 15% desse valor, que era R$ 48. Então, é uma forma genérica da gente trabalhar com aumento e desconto, sempre considerando o 1 como um inteiro e o i como a taxa. Vamos ver agora como vai ficar aquele exemplo, só que usando o fator multiplicativo. Então, eu peguei 15%, que agora eu vou usar 0,15, e eu sei que para o aumento eu vou somar
com 1, então vai ficar 1,15. E para o desconto, eu vou diminuir de 1. 1 menos 0,15, que deu 0,85. Agora, é só multiplicar. Lembre-se que fator, todo fator ele já é multiplicativo. E esse daí não tem como errar. Ele já diz que é um fator multiplicativo. Então, se ele está dizendo que é multiplicativo, é porque a gente tem que multiplicar, ok? Então, eu vou usar aqui 320, que é o valor do produto, vezes 1,15. Então, já estou implementando um aumento de 15%. E aí, eu já consigo achar aqui 368. Em uma conta, rapidamente, eu já acho o preço final, com aumento. A mesma coisa eu faço quando eu quiser gerar o desconto. Eu pego 320 e multiplico por 0,85, que já vai me dar o valor de R$ 272, que é o preço final com desconto. Isso agiliza muito quando a gente tem muitas contas para fazer. E a gente vai trabalhar muito com isso, principalmente quando a gente estiver trabalhando com juros. Vamos fixar a ideia, né, o conteúdo? Uma conta custava R$ 437 e vencia no dia 10. Porém, se fosse paga até o terceiro dia útil do mês, havia um desconto de 5%. Qual o valor dessa conta com desconto? Então, esse exercício nada mais é calcular o desconto de 5% em cima de uma conta que vale 437. Desculpa. Só que agora nós vamos usar o fator multiplicativo. Então, 5% é 0,05. O fator multiplicativo que eu vou utilizar é o fator de desconto. Então, vai ser 1 menos 0,05, que vai dar 0,95. Depois, com o tempo, você vai até fazer essas contas já de cabeça. E já vai chegar nesse valor, que é o valor que você vai multiplicar. 0,95 vezes o valor da conta, que é 437, gerando um valor de R$ 415,15, que já é o valor com desconto. Aumentos sucessivos. Bom, quando a gente trabalha com várias taxas que aumentam sucessivamente, a melhor forma de se trabalhar é diretamente usando os fatores multiplicativos. Então, vamos ver um exemplo. A gasolina passou por 2 aumentos sucessivos, um de 3% e um outro de 2%. Calcule seu aumento percentual. Note que aqui a gente tem taxas e ele está pedindo a resposta também em taxa, aumento percentual. A gente em nenhum momento está utilizando valor financeiro, reais, dólares, nada. A gente só está trabalhando entre as taxas. Então, 3%, que é 0,03, como a gente está falando de aumento, o fator multiplicativo é o fator de aumento, que é 1 mais 0,03, que vai dar 1,03. E no caso de 2%, que é 0,02, o fator multiplicativo, também aumento, vai ser o 1 mais 0,02, que vai dar esse valor aqui, 1,02. Como são fatores, multiplica-se. Então, eu vou pegar o primeiro aumento, que foi 1,03. O 1 já está indicando, né, que é aumento. Já sei que está trabalhando com um valor acima do 1 inteiro. Então, é aumento. 1,03 e o outro aumento de 1,02. Multiplico um pelo outro. Deu esse valor aqui, 1,0506. O que eu vou fazer? Eu quero saber qual é o valor da taxa. Então, eu vou observar esse número aqui e eu estou percebendo que eu tenho 1 na frente. Se eu tenho 1 e um pouco mais do que 1, significa que o meu valor passou do 1 inteiro.
O 1 inteiro, lembra lá que a gente falou no início? É referente ao valor do produto. Então, se ele passou do 1 inteiro, ele teve aumento. Então, eu preciso fazer o quê? Tirar esse 1 para ver exatamente qual o valor da taxa. Então, 1,0506 menos 1 deu 0,0506. Multiplico por 100 para gerar a porcentagem. 5,06%. Então, meu aumento percentual foi de 5,06%. Ok? Vamos fixar a ideia. Uma pessoa aplicou R$ 200 em um fundo de ações. No primeiro ano, as ações valorizaram 20%. E no segundo, o rendimento foi de 25%. Rendimento também é valorização. Então, a gente teve aí aumentos sucessivos. E a pergunta é, qual o rendimento percentual total desta aplicação? Então, você pode observar aqui, nós temos valores em reais, mas a pergunta é sobre percentual. Rendimento percentual significa que a pergunta está me pedindo, né, para dar um resultado relacionado à taxa, ok? Então, a gente vai aplicar diretamente o fator multiplicativo às taxas. Então, a gente tem uma taxa de 20% e uma taxa de 25%. Então, 20% é 0,20. O fator, no caso, é aumento. 1 mais 0,20, que dá 1,20. 25 também é aumento, né? Rendimento. Então, é 0,25, fator de aumento, 1 mais 0,25, que vai dar 1,25. O que a gente faz com fatores multiplicativos? Multiplica. Então, a gente vai fazer aqui uma multiplicação relacionada aos aumentos sucessivos. 1,20 vezes 1,25, que gerou 1,50. Lembrando sobre o que eu falei. Se tem 1 mais alguma coisa, significa que passou do 1 inteiro. Então, houve um aumento, certo? Então, eu preciso tirar esse 1. Então, 1,50 menos 1, que dá 0,50, vezes 100, 50%. Então, o rendimento percentual total foi de 50%. Ainda sobre a pessoa que aplicou R$ 200 em um fundo de ações, agora, como identificamos que o rendimento percentual total foi de 50%, para sabermos o quanto rendeu em reais, basta aplicar a taxa de 50% como fator de aumento sobre o valor de R$ 200. Então, é muito mais simples porque eu analiso diretamente as taxas, vejo o valor total, ou seja, esse valor acumulado das taxas, e aí eu jogo diretamente no valor financeiro, né, nos reais, e consigo ter aí uma estimativa, né, uma previsão, um resultado de quanto que é essa taxa. Então, de quanto que é esse valor em reais. Então, geralmente, esse tipo de processo é feito justamente para você prever, né, um juros ao longo de um tempo, para você prever um investimento ao longo de um tempo. Então, você pega ali aquela taxa acumulada, joga no valor que você, por exemplo, iria aplicar, que foi o caso aqui dessa pessoa que aplicou em fundos de ações. Então, ela entrou com R$ 200. Então, depois de 2 anos, eu concluí que ela conseguiu R$ 300 de total. Ou seja, 1,50, que é aumento, né? Se não foi 50%, 1,50, que é aumento, vezes 200, que deu R$ 300. Se você ainda não entendeu, a gente vai fazer o passo a passo. Bom, no primeiro ano, teve um rendimento de 20%. Então, 0,20, o fator 1,20. Então, 1,20 em cima de 200 deu R$ 240. No segundo ano, 25%, que é 1,25.
esse 1,25 vai ser colocado em cima do montante, tá? Não do valor inicial, do montante, porque já é o valor que está na conta depois de um ano. Então, 240. Então, 1,25 vezes 240 dá R$300, que confirma a conta que a gente fez. Então, ao invés de você fazer a cada conta, né, a cada momento, você pode fazer uma conta só, né? Então, você faz a conta diretamente com as taxas e no final você implementa o valor da taxa no valor em real, ok? Descontos sucessivos. Bom, da mesma forma que tem os aumentos sucessivos, também tem os descontos, ok? Um veículo novo custa R$30 mil e sofre depreciações de 20% e 15% nos 2 primeiros anos. Qual o valor do veículo após a depreciação? Primeiramente, como a gente já sabe, 20% é 0,20 e 15% é 0,15. Como a gente está falando de fator de desconto, o fator vai ser um fator multiplicativo de desconto, que é o 1 menos a taxa. Então, aqui ficou 1 menos 0,20, que vai dar 0,80, e aqui 1 menos 0,15, que vai dar 0,85. Continuam sendo fatores multiplicativos e com isso nós vamos multiplicar. Então, 0,80 vezes 0,85, que deu 0,68. Esse valor, se eu multiplico diretamente no valor inicial, né, que é R$30 mil, eu consigo saber qual o valor que foi, o valor final depois dessa depreciação, que no caso foi 20.400. Então, o valor do carro após a depreciação foi 20.400. Porém, a pergunta pode ser diferente. A pergunta pode ser: qual foi a taxa de desconto depois desses descontos sucessivos? Aí você vai falar: 68%. Será? Vamos verificar. Bom, ainda sobre o veículo, se quisermos saber qual a porcentagem de depreciação, né, como a gente tinha feito a conta, 0,68, eu tenho que analisar em relação ao produto, ao um inteiro. Então, se eu tenho 0,68, se eu tenho um zero aqui na frente, significa que esse valor está abaixo do inteiro. Então, está abaixo de 1. E aí eu tenho que verificar a diferença desse 68, né, 0,68 até o 1 inteiro. Então, eu vou fazer essa diferença aqui, 1 menos 0,68, que deu 0,32. Multiplico por 100, 32%. Então, eu posso dizer que o percentual do carro após a depreciação é de 32%, ok? Então, foram 32% de desconto. A última coisa que a gente vai falar é sobre descobrir a taxa. Então, quando a gente está falando de valores em reais, não tem porcentagem nenhuma e eu quero saber qual é o valor em percentual. Então, a gente tem um exemplo aqui. Em uma Black Friday, um produto que custava R$750 passou a custar 500. Qual foi o desconto percentual? Então, aqui eu não tenho nenhum valor de porcentagem. Até então, a gente estava vendo, né? Vimos a porcentagem junto com o valor em real, a porcentagem sozinha nos aumentos e nos descontos percentuais. Mas e aí, nesse caso, que a gente não tem a porcentagem, como que a gente faz? Simples, a gente faz uma proporção. Então, eu vou pegar 750 menos 500, ou seja, a diferença, né, entre os dois valores, essa variação, que deu 250. E aí, eu pego essa diferença e divido do valor inicial. O valor inicial era R$750. Então, quando eu divido, dá esse valor aqui, 0,3333, eu multiplico por 100,
e ficou 33,33%. Então, a resposta, nesse caso, qual foi o desconto percentual? 33,33%. Quanto mais casas decimais você utilizar, mais precisão você vai ter no seu resultado, ok? Ou você também pode arredondar, tanto faz. Nesse caso, não daria nem para arredondar, ficaria 33%, ok? E isso também serve no caso de um aumento. A gente viu aí um exemplo de um desconto, mas serve também no caso de um aumento. Então, o produto era 750, sei lá, passou a custar 1.000, né? Então, o que vai acontecer? Você vai pegar a diferença, né? No caso, vai ser a mesma diferença, 250, fiz de propósito, né? E pega essa 250 e divide do preço inicial, sempre, que é 750, que é esse valor que a gente tem aqui, certo? E aí você vai, segue no processo, multiplica por 100, acha a porcentagem. Então, a regra, quando você não tem a taxa, como que você descobre, né? Depois de um aumento, depois de um desconto. Você vê a variação, ou seja, a diferença do preço inicial para o preço final, né? E essa diferença você divide do valor inicial, sempre. Fazendo assim, você vai conseguir achar um percentual. Se você multiplicar esse percentual por 100, você vai achar a porcentagem, ok? Bom, gente, vamos lembrar então o que a gente falou hoje. Nós iniciamos falando da oferta e demanda, que é um efeito, né, econômico, um efeito de mercado, que faz com que os preços variem, né, e haja ofertas, né, e a gente possa ter descontos e aumentos e etc. Depois a gente veio falar do fator multiplicativo, que é a maneira agora que a gente vai trabalhar para implementar um aumento ou para implementar um desconto. Fator multiplicativo de aumento é 1 mais I, fator multiplicativo de desconto, 1 menos I. Depois nós falamos dos aumentos sucessivos. Quando eu pego as taxas percentuais, transformo em fatores multiplicativos e, no caso, multiplico, né, porque o fator é multiplicativo, e analiso a resposta final. Geralmente, nos aumentos sucessivos, vai ter né, vai ser um valor acima de 1. Então, para eu conseguir saber o percentual, eu tenho que pegar e tirar o 1 para ver quanto que ficou ali de porcentagem, né? Essa diferença. Os descontos sucessivos também é uma sequência, né, de descontos, onde a gente também utiliza o fator multiplicativo. A gente multiplica esses fatores e no final a gente tem lá um valor 0, um valor abaixo de 1. E se a gente quiser saber a porcentagem, a gente tem que fazer aí a diferença com um 1 para saber quanto que teve de desconto. Mas se a gente só quiser implementar diretamente no valor do produto, é só multiplicar diretamente. E no fim, a gente falou sobre descobrindo a taxa. Quando a gente não tem nenhum valor percentual, todos os valores são reais e a gente precisa transformar o aumento ou o desconto em um valor percentual, ok? Muito obrigada, até a próxima.